Muito obrigado, presidente. Eu vou, diante da manifestação já do senhor Mauro Cid de permanecer em silêncio, eu vou mudar um pouco a dinâmica, vou fazer as perguntas que eu faria e o senhor só me interrompa, por favor, se o senhor resolver participar e responder. Se for para continuar lendo esse texto, eu preferia que só no final eu lhe darei um espaço para que o senhor desse registrado dentro do meu tempo a sua resposta, tá bem? Para mim fica claro que 8 de janeiro não foi um episódio isolado. Não vivemos sequências de coincidências, mas sim a consequência de uma trama mal sucedida que se constituiu nos últimos 4 anos de governo, por meio de descrédito das instituições, descrédito do sistema eleitoral, descrédito da mídia. Mas essa trama deixou alguns vestígios. Um é o documento do golpe, a minuta do golpe encontrada com o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e outro é o roteiro do golpe, encontrado no celular do senhor Mauro Cid. Os autores Daniel Ziblatt e Steve Levinsky, que são cientistas políticos que estudam a democracia, afirmam que as democracias modernas geralmente não são alvos de golpes militares tradicionais, como antes, mas sim de estratégias mais sutis que ocorrem dentro do próprio sistema político, como a gente viu acontecer no governo anterior. Teve presidente promovendo constantemente mentiras acerca do sistema eleitoral, que o elegeu por 5 vezes e elegeu a todos nós que estamos aqui nessa CPMI. Além disso, o presidente atacava o judiciário e dizia que não cumpriria suas ordens. Foi também o primeiro e único presidente, desde a redemocratização, a não passar a faixa ao seu sucessor, o que poderia caracterizar mais desrespeito às regras do jogo do que um ato como esse. O ex-presidente homenageou torturadores, negou a legitimidade dos seus oponentes, fez desfile com tanque de guerra em dia de votação importante, querendo pressionar este Congresso Nacional. Por uma coincidência, um roteiro de golpe é encontrado pela Polícia Federal no celular do seu mais próximo assessor. É muito difícil a gente continuar falando aqui de coincidência ou casos isolados, mas ainda que o senhor se cale, Coronel Mauro Cid, o seu silêncio, para mim, fala muito. Ele é como um grito no ouvido de todos que defendem a verdade e de todos que defendem a democracia. O senhor está sendo investigado por todas as atrocidades que nesse momento estão ligadas ao ex-presidente, desde a apropriação indébita das joias sauditas, passando pela falsificação dos cartões de vacina e a tentativa de golpe de Estado. Eu queria dizer ao senhor que o senhor tem um grande momento hoje. O senhor já deve ter conversado com sua defesa, mas deveria ter enxergado a manhã de hoje como uma oportunidade. Eu acho que não é justo, de verdade, que o senhor carregue esse peso sozinho. O senhor não é culpado sozinho por isso tudo. E não é justo que o senhor carregue sozinho esse peso como o senhor está carregando agora. E eu passo aqui a ler algumas perguntas que eu faria ao senhor, caso o senhor estivesse colaborando e respondendo com a CPMI. Os vários documentos encontrados no telefone do senhor compõem um roteiro de golpe. Um deles, criado no dia 25 de outubro de 2022, nas vésperas da derrota para o segundo turno, ensaiava um afastamento de ministros do STF que ocupavam cadeira no TSE. Pergunta: por qual motivo os senhores queriam afastar os ministros do Supremo do TSE? Outra pergunta: ainda nesse documento havia a previsão de nomear um interventor. Pergunta: quem seria nomeado como interventor para tomar o poder? A data de criação desse documento é de 5 dias antes do segundo turno. Ou seja, era um ambiente que as pessoas já viam pesquisas e sabiam mais ou menos o resultado que teríamos legitimamente nas urnas. O coronel Lawande diz que lhe pedia sempre que convencesse o então presidente a dar a ordem. E o senhor informou que o presidente não daria ordem porque ele não confiava no alto comando do Exército. Pergunta: o que o ex-presidente não fez, deixou de fazer por não confiar no alto comando do Exército? Lawande disse também que pedia uma ordem de pacificação do país. Ele aqui, ou como disse no dia a senadora Soraya Tronic, merecedor do Oscar de melhor ator, ou ele merece o Prêmio Nobel da Paz, como disse a senadora Soraya Tronic, ou ele merece o Oscar de melhor ator. Mas digamos que ele era o pacificador do país naquele momento. Pergunta: por que o ex-presidente não quis pacificar o país?
país. Se Lawande, que era o pacificador, vocês que não atenderam o pedido dele são o quê? Porque o senhor afirmou em mensagens de telefone que o então presidente não confiava no alto comando do Exército. O que o alto comando do Exército fez para perder a confiança do ex-presidente, segundo a sua própria afirmação? Em outro documento encontrado no seu telefone, o roteiro era o seguinte: 1. Requerimento do chefe do Poder Executivo direcionado aos comandos das Forças Armadas. 2. Análise do requerimento pelos comandantes. 3. Deferimento do pedido e início das operações. O alto comando do Exército se negou a seguir esse roteiro, o passo a passo do golpe. Foi isso que aconteceu? Outro, foi por isso que o senhor afirmou então que o ex-presidente não confiava no alto comando do Exército? Quando perguntei a seu amigo Lawande aqui, nessa mesma cadeira, se o alto comando do Exército era contra a apaziguação desse país, ele me respondeu, entre aspas, não, essas foram afirmações do coronel Cid. É o Cid quem afirmou, fecha aspas. Então havia uma ruptura nesse momento. O senhor e o ex-presidente Bolsonaro de um lado, o alto comando do Exército do outro lado, o cidadão coronel Lawande como o grande pacificador, o anjo enviado pelo senhor para poder fazer essa mediação, e ficou claro para mim que nessa narrativa, como gostam de falar e usar essa palavra, os senhores estavam no lado contrário da pacificação. No dia 10 de dezembro, Lawande lhe enviou uma mensagem confirmando o apoio por parte do Exército ao golpe de vocês, e o senhor respondeu, muita coisa acontecendo, passo a passo. Uma coincidência que no dia anterior, depois de ficar 40 dias em silêncio, o ex-presidente afirmou aos seus apoiadores que, entre aspas, tudo dará certo no momento oportuno. Por que Lawande e os demais colegas de farda tinham o senhor, coronel, como influenciador direto e conselheiro privilegiado do então presidente? É interessante porque em todo canto que a gente mexe, surge o nome e a participação do senhor. É como se fosse no conto infantil do Grilo Falante e o Pinóquio. Sempre alguém colocando coisa na cabeça do antigo presidente. E todos os dedos nesse momento apontados para o senhor, coronel. Quando o caso da falsificação do cartão de vacina do ex-presidente veio à tona, ele atribuiu toda a culpa e autoria ao senhor, em depoimento à Polícia Federal. Nesse caso específico do roteiro do golpe, a culpa também é toda do senhor? Eu tenho certeza que não é. Eu tenho certeza que não é. O senhor é sim culpado também por esses crimes que essa CPMI está investigando. O senhor, como oficial das Forças Armadas, filho de general, assessor direto do presidente, recebe um texto terrivelmente golpista, vários textos terrivelmente golpistas, e não leva ao conhecimento de ninguém? O senhor prevaricou? Por tudo, presidente, que tenho visto e ouvido aqui nessa CPMI, cada dia fica mais claro e cristalino que testaram as instituições e tentaram sim um golpe de Estado, mas deram de cara num paredão. Não um paredão de fuzilamento, mas o paredão das instituições, do povo de bem e do seu patrimônio mais caro, que é a democracia. Muito obrigado, o senhor tem 40 segundos se quiser fazer uso da palavra. O coronel informa a presidência que não quer usar esses 40 segundos.